Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação e o prazer de conversar com o comendador Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani, juiz de direito da comarca de Ana Vitória, Vara da Família, Infância e Juventude e Sejusc. Caro comendador, Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani, muito boa tarde e seja muito bem-vindo à CBN Entrevista. É uma honra entrevistá-lo. Obrigado, professor Luiz. A honra é toda minha, mais uma vez aqui poder conversar com o público ouvinte. É a fortíssima audiência, a CBN Vale do Iguaçu, estou à disposição. Muito bem, então vamos lá para as novidades, o que ocorreu em 2022. Meu caro Dr. Carlos, nosso comendador da Academia de Letras do Vale do Iguaçu, a ALVE, nós sabemos que o momento que passamos, que o mundo ainda está passando, ficaram marcas. E dentro dessas marcas, vamos falar das camadas em relação à saúde mental pós a pandemia. Por gentileza. Professor Luiz, nós temos uma situação diferente. No pré-pandemia já havia, ao longo das últimas décadas, uma identificação mais precisa das questões de saúde mental ligada à depressão, ansiedade e outras patologias mais pesadas, mais graves, e inevitavelmente as situações decorrentes da pandemia, primeiro daquele medo inicial ali nos primeiros meses, das incertezas, depois a própria doença em si, que demorou mais para chegar até nós, mas em algum momento esteve muito próxima, a perda de pessoas queridas, o afastamento do trabalho, o afastamento das atividades corriqueiras, das atividades de lazer, atividades esportivas, das amizades, hein? Algumas pessoas tiveram uma dificuldade bastante grande de encontrar parentes, ou em razão da idade, por se tratar de grupo de riscos, né? E tudo isso não existe mais, parece já que faz parte de um passado mais distante na vida de todos nós, mas os efeitos para a nossa psique, para o organismo, especialmente na parte da saúde mental, eles são bastante consideráveis e são identificados no nosso cotidiano. Por exemplo, nos ambientes de escola, por exemplo, nos processos judiciais de divórcio, de separação judicial, em que se envolvem aí os filhos, muitas vezes em problemas que não precisariam estar passando pela falta de capacidade dos adultos de conseguir administrar os problemas no mundo de hoje. Então houve sim uma considerável mudança e é preciso que nós tenhamos especialmente também essa consideração, essa reflexão de que pessoas próximas de nós, seja no trabalho, na família, o grupo de pessoas de amizade, enfim, onde nós convivemos e circulamos no nosso cotidiano, podem existir pessoas que não estão bem e isso deve sempre ser considerado de uma maneira especialmente também estender a mão e poder buscar mecanismos de ajuda. Muito bem, quer dizer, nas relações nós temos que realmente considerar a questão da saúde mental. Tem que se dar exatamente esta oportunidade deste entendimento. Bom, nós estamos falando pós-pandemia, ou ainda estamos vivenciando, ainda ninguém sabe exatamente como está essa questão da pandemia, mas tratamos assim como pós-pandemia, que o dilúvio maior que já passamos. Dr. Carlos, dentro desse pensamento, qual é o quadro em relação à violência contra a mulher? Pode nos falar um pouco mais, porque na última entrevista nós pegamos um momento realmente que foi um assunto que criou uma polêmica grande e, enfim, toda e qualquer experiência vivenciada pelo senhor com certeza será esclarecedor a toda a sociedade, por gentileza. Antigamente, professor Luiz, as mulheres tinham uma dificuldade bastante grande de sair do relacionamento, quando era o desejo delas, e especialmente também de divulgar, de trazer à tona a situação de violência. Procurar a polícia, procurar auxílio, enfim, às vezes da pessoa próxima que ela confia, a formalizar a ocorrência, formalizar muitas vezes o próprio divórcio junto à vara da família. Nós temos situações de relatos de mulheres aqui já em idade mais avançada,
que falam de relacionamentos de 3 décadas, de sofrimento, de angústia, e de vontade de procurar alguma coisa diferente, de sair daquele círculo interminável de violência e de não conseguir assim promover. Mas recentemente, seja com as redes sociais, com também a criação de mecanismos de auxílio, é isso que nós buscamos fazer aqui no nosso Sejus, que é o nosso Centro de Cidadania, nos colocar à disposição de mulheres que têm essa dificuldade de conseguir fugir, pedir socorro, enfim. Tem vindo à tona situações bastante sensíveis, inclusive, por exemplo, de mulheres que divulgam publicamente, às vezes nos stories do Instagram, no Facebook, numa outra rede social, situação de violência da qual estão passando. Uma menina jovem que recentemente assim o fez, divulgou ali nos stories do Instagram o rosto machucado, um vídeo que ela cobriu lá o rosto, não falou o nome do agressor, cobriu o rosto dele, mas ela divulgou um vídeo em que ela estava ali sofrendo uma situação de violência, deixou o celular gravando, colocou prints de conversas. E depois nós, de imediato, na mesma noite, ele era um fim de semana, já nos colocamos à disposição para ajudá-la. Muitas pessoas foram enviando aquelas publicações para mim. E eu perguntei nos dias seguintes, quando já estávamos fazendo o atendimento, ela já num ambiente de maior segurança, de atendimento, de acolhimento, eu perguntei o porquê da publicação. Ela falou, foi uma situação dupla ali. Primeiro, um pedido de socorro mesmo. Eu não sabia o que fazer, como pedir. Algumas pessoas que eu tinha contado mais superficialmente não acreditavam no que eu estava falando, mas acima de tudo também foi um pedido de socorro público pelo medo, porque eu havia procurado a polícia, não me senti bem atendida, ao meu desejo imediato de proteção não foi também providenciado, que seria medida protetiva, então eu entendi que aquela era uma forma de, caso algo acontecesse comigo, que as pessoas soubessem que a situação já estava bem complicada antes e que eu tentei de alguma maneira correr atrás do mínimo necessário ali para ter a minha segurança, né? Então essas são situações diferentes, novas que têm surgido. Essa era uma menina bastante jovem, 19 anos, um namoro de alguns meses, mas exatamente o mesmo tipo de situação, professor Luiz, da violência física, ameaça, se procurar a polícia vai piorar, ninguém vai acreditar em você, eu vou te processar por calúnia, por danos morais, vou pedir danos morais se você levar adiante. Esse tipo de ameaça acontece com a menina de 19 anos que tem um namorado e com a senhora que tem 30 anos, 40 anos de relacionamento, de casamento. É muito parecido, inclusive, né? A pressão psicológica é enorme. Quer dizer, usa de meios totalmente ilícitos para ameaçar e controlar a pessoa. Exatamente, professor Luiz, e a violência financeira também, violência psicológica e financeira, e às vezes as duas estão juntas. Nós temos situações, por exemplo, de mulheres que assinaram ali o termo de divórcio, que daí foi registrado no cartório, foi trazido para a vara da família, quando tem filhos é obrigatório na vara da família. Nós temos mulheres ali que abriram mão de bens, também assinando ali procuração, termo ali de documento de venda, de imóveis, enfim. A violência psicológica e financeira tem se verificado bastante. Aí o sujeito sai com o patrimônio, segue a vida adiante e a mulher fica sem absolutamente nada. Muitas vezes também sem emprego porque era proibida de estudar e de trabalhar quando estava vivendo junto com o companheiro. As violências não são apenas físicas, elas se traduzem também em outros tipos de situações que são tão graves ou até mais graves do que a violência física. E também a violência sexual que ocorre em relacionamentos, professor Luiz. Rapidamente, importante as pessoas saberem que a mulher casada ou que tem um namorado ali estável, ela pode sofrer também a violência sexual ali, quando forçadamente ela é colocada ali numa situação de relações sexuais, enfim, outras questões, pode ocorrer também mesmo com a mulher casada. Interessante, doutor Carlos, como atrofia toda a questão do desenvolvimento intelectual, social, espiritual. Quer dizer, existem consequências imagináveis no sentido de uma ação de alguém que quer ter o domínio sobre o outro ser. A propriedade, a posse, muitas vezes sem a compreensão, professor Luiz, de que estão agindo de forma equivocada. Quase a totalidade dos homens que atendemos, muitos, às vezes médico, dentista, advogado, juiz, policial, muitos não têm essa precisa noção de que estão agindo de forma equivocada, o que é péssimo, né? Porque vai ser mais difícil transformá-lo
buscar uma transformação, seja no próprio relacionamento se continuar ou nos próximos. E das mulheres, uma situação muito ruim também de não conseguir ter outros relacionamentos adiante por medo, por receio, ter dificuldade de se envolver emocionalmente, dificuldade para conseguir emprego, para voltar a estudar, às vezes até com os filhos não conseguem ter uma relação saudável porque ficam as consequências nefastas aí das violências que sofreram durante o relacionamento. Então precisamos estender as mãos para os dois, muito mais para a mulher, claro, mas também se não buscarmos a transformação do homem, e o ciclo de violência vai se repetir por ele adiante. Perfeito. Quer dizer, traumas e sequelas são assim evidentes. Muito bem, meu caro Dr. Carlos, nós tivemos o retorno das aulas presenciais. E esse retorno acabou marcando exatamente as relações e alterando o ambiente escolar, sejam alunos, professores, direção, equipe pedagógica, técnicos e funcionários. A pergunta é o seguinte: a importância em relação à empatia como um instrumento, uma ferramenta indispensável nas relações. Professor Luiz, até mesmo nas abordagens de crianças pequenininhas, ali, quando eu falo com as turmas do ensino do município, eu já trago essa abordagem da necessidade de uma avaliação mais cuidadosa, porque o bullying, o desrespeito, até questões mais pesadas dentro do bullying, de racismo, de violência contra a mulher, de violência física, tem ocorrido com uma percepção ao menos nossa, aqui de trabalho do Sejusc e da Vara da Infância e Juventude, de forma mais considerável. Por vezes esse conflito vai também para a esfera ali dos profissionais que trabalham no ambiente de escola, e nem sempre há uma resposta também esperada, qualificada e empática dos profissionais em face dos alunos. Então os alunos não estão tão bem quanto antes, estão pior, a situação de saúde mental, como falávamos no outro bloco, piorou de forma geral, e há essa percepção de piora do quadro de respeito dentro do ambiente escolar. Então o que nós precisamos? Primeiro, uma avaliação de cada aluno, de cada aluna. Colocamos isso, é importante que a escola continuamente aborde essas questões. A escola que não tiver um plano pedagógico de abordagem de situações de saúde mental, de bullying, de respeito, de empatia dentro do ambiente escolar, o problema não vai, por um milagre, desaparecer, sequer vai se manter. Há uma tendência sempre de piora, porque a situação vai saindo do controle, muitas vezes vai se agravando, daí vai para briga na porta da escola, que daí já filmam, e daí cai na Vara da Infância e Juventude, depois tem a vingança da briga anterior. Enfim, é necessário, o professor trabalhou em ambiente escolar, sabe que questões pontuais, específicas e demandas também coletivas precisam ser tratadas com bastante respeitabilidade, cuidado e cautela. E claro, os profissionais, igualmente, professor Aloysio, precisam também avaliar o autocuidado, que consiste naquilo que é possível fazer por si, para o seu encaminhamento, por exemplo, dormir melhor, ter uma atividade de lazer, atividade física que vai mexer com o físico e com o mental, buscar capacitações, cobrar da gestão da educação no âmbito do seu âmbito de trabalho, no município do estado, e também buscar a autocapacitação, ler mais sobre o assunto, enfim, correr atrás e buscar o apoio técnico também quando necessário. Muitos profissionais que por vezes ultrapassam a linha ali da razoabilidade e praticam uma violência, por exemplo, institucional, isso não apenas na escola, no ambiente escolar, na Secretaria de Assistência Social, no fórum, na polícia, e quando são questionados lá na frente, daí cai a ficha, né? Tudo isso ocorreu acima de tudo porque eu não estou bem. Estou com um problema familiar, pós-pandemia não estou bem, eu preciso de ajuda, estou com muita ansiedade, não estou dormindo. Então, de repente, faltou buscar esse autocuidado e com apoio técnico, eventualmente antes, né? Essa avaliação para os adultos, né? Porque nós não podemos também exigir da criança de 7, 8 anos, ela precisa receber as lições pedagogicamente de acordo com a sua idade, ali, com o seu perfil, né? Ela está em fase de desenvolvimento. Do adulto se espera um maior comprometimento com essas questões. Mas essa nossa avaliação de como trabalhar a empatia, cobramos firmemente, colocamos instrumentos de ação também nas mãos dos próprios alunos, dos professores, e também nos colocamos à disposição, professor, é muito comum depois que os alunos me procurem, inclusive. Uma situação de bullying que eles relatam no dia da minha palestra, por exemplo, ou que eles sabem que podem me procurar adiante, isso efetivamente ocorre,
e nós aí temos também como estender a mão, mesmo não estando dentro do ambiente de escola diariamente, nos colocar ao lado da equipe pedagógica da direção para buscar a resolução dos problemas. O professor é a esperança do aluno. Quer dizer, este equilíbrio realmente tem que partir primeiro. Não estou colocando meus colegas numa situação delicada, mas se o professor não consegue o equilíbrio, mesmo diante de tantas situações, né, ele tem que recorrer a órgãos, a equipes, procurar exatamente uma leitura onde possa centrá-lo no sentido de que ele é o grande portador da pacificação ou então da orientação para aquela criança que tem todo ainda um mundo a ser explorado. Professor é esperança. Meu caro doutor Carlos Eduardo, vamos mudar um pouquinho o foco, e eu sei que o senhor hoje é um grande parceiro, uma pessoa que está participando junto ao Grupo Verde Vale de Comunicação. E me chamou muito a minha atenção quando passei a acompanhar, não todas, mas algumas crônicas marcantes que o senhor está colocando à disposição através do nosso jornal O Comércio, um jornal quase que centenário. Nos fale dessa experiência, desta beleza no sentido de colocar o cotidiano, os desafios, mas trazendo de uma forma exatamente inteligente, com muita sabedoria, à população. Por gentileza. Professor Luiz, obrigado pelas palavras. É uma grande honra. Tantos anos de parceria, eu tenho mais de 17 anos aqui na região. Desde o início, foi o primeiro órgão de imprensa que me procurou, foi o jornal escrito, de onde saiu a primeira entrevista, foi a rádio, onde abriu espaço para a fala do Poder Judiciário. Houve uma intensa parceria inicial, inclusive nesse sentido de eu me colocar à disposição também, porque nós sabemos que não é comum profissional de serviço público, especialmente do serviço judiciário, estar à disposição para falar. Vou falar sobre um processo concreto, dizer nomes, né? E também nas crônicas, igualmente, as histórias elas são ali moldadas nesse aspecto de não trazer uma informação que possa caracterizar ali uma possibilidade de imediata identificação, não é absoluto objetivo, são histórias sempre também mais antigas, né? E essa possibilidade de, então, aperfeiçoar, passando a integrar de alguma maneira, porque de repente chega a sexta-feira de manhã, ali a hora do almoço, começa a receber o pessoal que tira foto ali por que fala, tô lendo aqui, nota 10, puxa, que história diferente. Enfim, um pouco depois começa a chegar o pessoal da internet, ali que vê pelo link. Sempre tem um feedback. Ao longo do dia também passa o feedback. Isso é bem interessante, né? Algumas pessoas se identificam automaticamente com as histórias no sentido de causar uma reflexão mais profunda sobre o trabalho, sobre a sua vida. É uma honra enorme poder participar nesse formato. O meu agradecimento aqui público ao Grupo Verde Vale. Não imaginava eu lá atrás, quando fazia uma outra entrevista ao longo do tempo, quando tinha um evento, um assunto mais sensível e era procurado, poder semanalmente trazer, acima de tudo, e aí na sua fala, no seu questionamento, professor Anísio, também histórias bastante sensíveis. Perfeito. Muitas delas emocionam, eu mesmo escrevendo uma história que eu vivenciei já, ou seja, uma história que é não só do meu conhecimento, mas da minha vivência, me emociona novamente ao colocá-la no papel, depois ao fazer a sua leitura, e são relatos bastante fortes, assim, boa parte dos relatos, histórias boas, histórias com um final feliz, né? Mas também algumas histórias mais pesadinhas, mais trágicas, que também são necessárias, a meu ver, para que possamos não repeti-las especialmente. Para se de alguma maneira elas estivermos diante de qualquer situação parecida que possa ter um final diferente. Eu penso que oportunizando esta socialização, as pessoas, através da leitura das crônicas do Dr. Carlos, provavelmente vão exatamente evitar os mesmos erros, né? Porque você conhecendo situações, você realmente não vai errar. Então, ajuda a filtrar, ajuda um ajuste na sociedade, faz com que o cidadão se torne mais equilibrado,
e venha realmente a não falhar. Fantástico, parabéns. Eu quero ver se vou ter acesso a todas. O que eu vi exatamente foi a questão física, né? Eu sei que hoje, para que eu possa ter esse acesso, existe uma disponibilidade online? Professor, o Instagram do Comércio e Jornal do Grupo Verde Vale tem divulgado, então daí fica um link. Ao abrir o link de qualquer crônica, tem daí facilmente ali o próximo link para abrir a lista geral das crônicas. O Facebook também. Tem a crônica de 2 semanas atrás, ela deu uma, como se chama aí na linguagem da internet, viralizada ali no Facebook Verde Vale, muitos comentários. Ela falava de saúde mental. Perfeito. Da pessoa que fala, isso aí é mimimi, é frescura, vai se tratar, fica incomodando a gente. E fala um pouquinho da história de uma menina que ouvia isso continuamente. E eu acabei sendo ali o único elo ali dela por um tempo bastante considerável. Depois passou a ser um pouco mais à frente o marido, ela acabou casando precocemente. Mas para ela foi algo bastante importante e construtivo na medida em que ele passou a ser ali a rede de apoio dela para frente. Então as redes sociais, além do jornal, todas as sextas-feiras, o Jornal Impresso, que bom que continua o Jornal Impresso, e as minhas redes sociais também, Carlos Mattioli com 2 T's, @ do Instagram, no Facebook também se joga Carlos Mattioli. Eu sempre deixo com uma facilidade ali, por exemplo, no Instagram, nos stories em destaque. Também a pessoa acha uma crônica ali e consegue buscar ali pelo título algum assunto ali que possa lhe interessar. Excelente, excelente, ótimo. Assim o senhor já deu uma dica para aqueles que ainda não leram todas as crônicas para se inteirar. Meu caro Dr. Carlos, nosso tempo já está esgotando, mas eu preciso saber do senhor quais são os planos, projetos, ações para 2023, por gentileza. Professor, nós não podemos ter o retrocesso, essa é uma preocupação atual muito grande. Nós tivemos ali uma reformatação de alguns projetos de cidadania nossos no decorrer da pandemia, mas nós incrementamos a aproximação com as pessoas. Eu escrevia isso agora na última crônica, que o pessoal se procurar e vai encontrar nos links, nos locais que eu falei, e vai ler lá no jornal também, O Comércio, sobre essa aproximação, como que ela se deu. Ela já existia na minha ida até a escola, até a comunidade, até as cidades do interior onde atendemos, até os bairros, mas ela abriu também por meio, inclusive, dos meus contatos ali. Quem me procurar, o número do WhatsApp aí é público, vai conseguir falar facilmente comigo, me chamar ali também no Instagram, na mensagem, ali no direct, como se fala, também vou conseguir conversar. Atendo, né? Só não vou conseguir falar na emergência Polícia Militar 190, Conselho Tutelar. E isso começou na pandemia, porque aí nós não tínhamos como ir até os lugares onde costumávamos estar presentes, além do fórum, e adiante, automaticamente esses canais permaneceram abertos no pós-pandemia, e o incremento foi muito forte, professor, então nós não podemos perder isso. Perfeito. Agora, 2023... essa é a regra principal, nossa meta, o nosso objetivo aqui como Vara da Infância, Juventude e Vara da Família e Sejus. É permanecer com esse contato aí íntimo com as pessoas, né? Com todos os cuidados necessários aí aos não impedimentos do juiz para julgar os processos concretos, mas essa é a prioridade, o não retrocesso, nós mantermos essa linearidade para frente. Doutor Carlos, juiz de direito da Vara da Família, Infância e Juventude, de Juliana Vitória. Em nome de toda a nossa equipe da CBN, agradecemos sua importante e esclarecedora entrevista, e foi um grande aprendizado. Eleve o nosso abraço, nosso carinho a toda a sua equipe de trabalho, que é tão valorizada pelo senhor e para aqueles que já estão anos com o senhor. Mas, antes, porém, deixe uma mensagem aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Professor Luiz, quando nós falamos em equipe, eu não posso deixar de trazer a mais nova equipe, que a parceria foi elastecida e incrementada de forma bastante grandiosa agora com a aproximação que tivemos com o Grupo Verde Vale de Comunicação, CBN Vale do Iguaçu, o Jornal O Comércio, especialmente com a minha vinda, a participação da escrita semanalmente por meio das crônicas. É de grande importância aqui que eu faça o reconhecimento público, o agradecimento ao CAIC
e ao Eduardo, ao professor Luiz, em nome de todo o grupo, a Ivana, que conversa comigo ali durante a semana também para colocar no ar. As crônicas, fica aqui esse necessário ressaltar de nomes, professor Luiz, que são pessoas que engrandecem a coletividade aqui na região por meio da comunicação. O meu abraço firme e carinhoso aí ao Kaique, ao Eduardo, essa possibilidade de estar mais próximos de vocês agora também por meio do meu ingresso, digamos assim, na parceria Escrevendo as Crônicas. Muito bem, muito obrigado, Dr. Carlos. Senhoras e senhores, CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem com mais um convidado. Até lá!